Vai lá, Vitibus, que é tua. Então. E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de refazer um ritual e também sobre a necessidade de repetição. Só que antes, eu já peço que vocês deem o like no vídeo e também não se esqueçam de compartilhar com os amigos caso vocês gostem. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva. E também lembrar vocês que eu faço atendimentos de tarô e de alinhamento energético em conjunto, que é uma técnica que eu desenvolvi. E também sou instrutor de tarô e de magia. Então, se você quiser aprender e entender um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode estar entrando em contato comigo através do ocaldesempre@gmail.com. Agora, indo direto para o vídeo, a gente vai começar falando sobre a necessidade da repetição de um ritual. É interessante que a gente tenha cuidado para não entrar num ciclo obsessivo atrás da fortificação da intenção através da repetição, quando na verdade a única coisa que é reforçada quando a gente repete muito um ritual é a falha e a falta da autoestima do magista em relação ao seu ato mágico. O Aleister Crowley, dentro do sistema dele, ele diz que um ato mágico é um ato consciente e livre da ânsia de resultado, e isso faz com que ele se torne perfeito, e um ato perfeito é um ato mágico. O ato perfeito, né, ele é um ato que pertence à natureza. Tanto que a circunferência perfeita era uma circunferência de 360 graus exatos, né? E esses 360 são um conjunto de 4 graus de 90 graus que, dentro, por exemplo, dos estudos de Eliphas Levi, representam os 4 elementos. Então, é a natureza perfeita e plena. Então, a gente só repete um ritual quando a gente precisa aprender o suficiente, tanto os movimentos quanto as palavras mágicas, para que a perfeição do movimento e da pronúncia não se torne mais um empecilho a respeito do seu conhecimento a respeito do símbolo. Para que você entenda o símbolo o suficiente para que você crie uma relação natural com o símbolo, ao ponto de criar uma intimidade tranquila. Porque é como um beijo. Se você se preocupa muito com a parte técnica do beijo, o beijo sai uma merda. Então você precisa estar tranquilo quanto à mecânica do beijo e inclusive estar bem com a sua autoestima, porque se a sua autoestima não estiver bem para dar um beijo, automaticamente o beijo também vai sair uma merda, porque você vai ficar preocupado com vários critérios técnicos. E é a mesma coisa com o ritual. Então, esse é o único momento em que eu acredito que um ritual deve ser repetido, a menos que dentro da mecânica de todo aquele processo mágico, a repetição dele se faça necessária, como o trabalho com o Liber Resh Vel Helios, que é um livro telêmico onde a gente faz 4 adorações solares, e nessas 4 adorações solares a gente vai trabalhando cada um dos 4 elementos e de acordo com o passar do tempo a gente vai refletindo as nuances da nossa personalidade em cada um dos elementos, em relação a cada um dos momentos solares, para que a gente comece a nos compreender um pouco mais, já que o Liber Resh, ele fala diretamente sobre uma adoração de si mesmo refletida no símbolo do Sol. E isso também fala muito sobre uma repetição que te leva a um conhecimento da mecânica dos movimentos, da mecânica das palavras a serem ditas, possibilitando com o tempo uma intimidade maior com esse mecanismo e te levando a uma interação maior e melhor com a própria figura do Sol, que é onde você se reflete. E a partir disso, então, não tem necessidade de você fazer 4 vezes seguidas o ritual menor do pentagrama para ter certeza que você baniu aquela energia esquisita do seu quarto, ou que você baniu um elemento, ou que você invocou um elemento. Porque se você tem conhecimento suficiente sobre os movimentos e sobre as palavras, você consegue ter a tranquilidade para focar no significado de cada um dos símbolos. Então, a partir desse momento, você já sabe que a invocação ela é no sentido horário, o banimento é no sentido anti-horário, e aí você sabe que é do Yod He Vav He para o Aglá, ou do Yod He Vav He para o Adonai, e a partir daí também você entende o porquê que você vai indo para cada um desses pontos cardeais e porquê que você vai utilizando cada um daqueles arcanjos, por exemplo. E não só isso, como também o motivo de você estar começando do espírito para a terra ou da terra para o espírito quando você usa o pentagrama correto. E aí você se conecta diretamente ao sentido filosófico desse trabalho.
E é somente nesses casos que eu recomendo a repetição de um ritual, para que você alcance a maestria sobre a ferramenta, para que ela passe a ser uma extensão do seu corpo, não mais somente físico, mas também do seu corpo energético. Para que você realmente possa criar essa intimidade e pare de pensar se você tá naquele encontro com a roupa certa, se você tá com a pele oleosa, se você tá com o cabelo arrumado ou não, porque muitas vezes, quando você tá num encontro, por exemplo, com alguém e você tá tudo dando certo, você não tá preocupado se sua pele tá oleosa, se você tá com espinafre no dente, se você tá com mau hálito, você não tá mais preocupado com nada, porque tudo se torna tanto um ato natural que pela imposição da sua personalidade tranquila em relação ao mecanismo daquele encontro, tudo flui bem. E aí a gente pode até fazer uma correlação com a verdadeira vontade, né? Porque o próprio livro da Lady Telemann fala, né? Faz o que tu queres e nenhum outro te dirá não. E é justamente isso, é sobre você estar tranquilo o suficiente em relação à intenção daquele ato, ao ponto dele se tornar tão natural para com a natureza que nada é questionado. Porque você não questiona quando uma folha cai de uma árvore no outono. E esse é o mesmo processo dentro de um encontro ou dentro de um trabalho mágico. Tudo é uma questão de autoestima. E agora, sobre a relação com refazer um ritual. Você pode refazer um ritual no sentido de mudar o sentido dele? Pode. A qualquer momento, inclusive, há um pacto e há um juramento. O próprio Aleister Crowley fala que você não deve fazer um juramento que você não é capaz de sobrepô-lo. Tá certo sobrepô-lo? Tá certo sobrepô-lo? Caralho, moleque, se Shakespeare inventou uma palavra, eu posso inventar uma palavra também. Foda-se. É importante que a gente entenda que todo trabalho mágico, ele deve ter a possibilidade de ser refeito. A menos que o resultado já tenha acontecido, e aí não tem mais como. Se você faz um ritual para matar uma pessoa, você não vai conseguir revivê-la. Então, é importante que a gente sempre pense na necessidade que a gente tem a respeito do que vai fazer num ritual. Claro que você pode refazer qualquer ritual que você quiser, modificando, né? Principalmente, sei lá, você está fazendo um ritual para conseguir uma casa branca, e aí no meio do caminho você decide ter uma casa azul. Só que se você pensa em refazer todo esse movimento cósmico em nome da cor de uma casa, é interessante que você entenda o que está por trás desse seu objeto de conquista, que é a casa que a todo momento modifica de cor ou modifica de formato. É sobre uma necessidade ou é sobre um não conhecimento da sua verdadeira intenção. Então, a partir do momento em que você pensa em refazer um ritual, é importante que você compreenda o que você realmente está querendo. Até mesmo antes de você perceber o que você vai fazer, é interessante que você conheça a sua real intenção. Por isso que Aleister Crowley sempre fala da verdadeira vontade. Porque não é mais sobre você fazer a respeito de um capricho. Porque a nossa verdadeira vontade, ela é sobre a manifestação externa ou interna daquilo que nós somos, para além dos reflexos sociais e dos reflexos que nós fazemos em relação a tudo aquilo que está ao nosso redor. Agora, tudo aquilo que não é da nossa verdadeira vontade é uma expressão de quem nós somos em relação ao reflexo de tudo que está ao nosso redor. Então é como se ao invés de nós manipularmos um símbolo, nós fôssemos o símbolo a ser manipulado. E aí nós passamos a ser só mais um elemento num ritual, feito na verdade por todas as condições sociais que nos levaram a ser quem nós somos, e não exatamente um ritual que manifesta quem nós somos, ainda que sejamos a todo momento influenciados por várias coisas da nossa sociedade e ao nosso redor. Então eu recomendo que antes de você fazer um ritual, que você entre num processo investigativo sobre as suas necessidades e sobre as suas intenções. Porque o ritual, ele é o elemento conectivo de menor distância entre o seu objetivo e a realização dele. Então, uma vez manifesto, é realmente complicado quando a intenção não está alinhada com a sua real intenção, com o seu real objetivo. Porque a partir daquele momento você alterou toda a sua realidade ao seu redor para uma coisa em questão. E aí você tem que levar em consideração que através da lei de causa e efeito e da lei de vibração, né, dos princípios herméticos, muita coisa muda, porque para que aquele acontecimento se realize, outras coisas ao seu redor aconteceram, como talvez você arrumar um emprego.
E às vezes você quer muito um emprego em tal área, numa tal empresa, e às vezes nem é tanto assim, mas você está querendo fazer aquele ritual, e naquele momento outra pessoa acaba tendo a necessidade de perder o emprego para isso. E aí inúmeras outras coisas acontecem. E aí você precisa levar em consideração que dentro da lei de causa e efeito, você pode fazer uma pessoa desempregada, que às vezes está com 1 bilhão de dívidas, se tornar uma pessoa desesperada que mata outra na rua e rouba uma bolsa. Claro, né? Isso é uma visão bem fatalista das coisas, mas a gente não pode ignorar a responsabilidade que a gente tem sobre alterar a realidade ao nosso redor. Porque a menos que você realmente tenha como objetivo que tudo isso aconteça e inclua todos esses acontecimentos no ritual, deixar inúmeros pós-acontecimentos em aberto fazem com que você ofereça risco para a sua própria realidade. Não mais sobre somente aquela pessoa talvez se tornar um assaltante ou uma assaltante, mas sim sobre você ser a pessoa a ser assaltada até mesmo por aquela pessoa que você está levando para a sociedade desempregada. Então, eu recomendo até a você que quer fazer um ritual para arrumar um emprego, que caso exista a possibilidade de alguém ficar desempregado para que você arrume um emprego, que você faça um ritual para que você consiga aquele emprego em questão e que ela consiga o emprego que ela deseja na área dela. Que, levando em consideração o sistema capitalista, provavelmente aquela pessoa está trabalhando em algo que ela não gosta, principalmente se ela tem um patrão e ela não é o patrão. Geralmente só tá bom para o patrão. Então quero que vocês entendam que o objetivo máximo de realizar um ritual é, antes de tudo, já compreender a sua verdadeira necessidade. Por isso que dentro de Telemann a gente tem o faz o que tu queres. Não é tanto sobre o que você quer, mas sim sobre quem você é. Quem sabe quem é, sabe o que quer. Então é mais um processo de busca sobre quem você é e sobre tudo aquilo que você é capaz de fazer, para que você também entenda qual é a real necessidade de intencionar e de utilizar não só a força, como a intensidade sobre o ritual, já que o Crowley também fala, por exemplo, lá no Liberaba, que tudo é possível de acontecer através da magia, desde que você utilize a força correta e o material correto para a realização daquele objetivo. Compreendam a si mesmos e fazendo isso vocês vão encurtar tudo, né? A distância entre vocês e seus objetivos e também a imposição de energia. Eu não acredito que essa pseudo-energia que a gente chama, ela é algo que se esgote. Eu aprendi com a minha parceira Mia, que energia é algo que você constantemente produz. O movimento de utilizar energia produz mais energia. E, na verdade, a gente observando que a energia é gasta é que faz com que ela se esgote. Então, também compreendam como vocês observam todos os elementos que estão em volta do ritual mágico, para que tudo isso seja mais bem aproveitado, inclusive vocês mesmos e o tempo de vocês, já que vocês vivem um paradigma que trabalha com o tempo. Tá bem? Então é isso. Não se esqueçam mais uma vez de dar o like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no vídeo. E muito obrigado. Eu sou Vitor Vieira, esse é o Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.